Para os Chapéus de Palha chegarem aonde estão, é porque tiveram que apanhar muito. E sim, derrotas são uma das coisas que os Chapéus de Palha estão acostumados a sofrer. Mas você se lembra de cada uma das derrotas que eles sofreram ao longo das suas aventuras? Já adianto que são tantas que você nem vai se lembrar da maioria dessas derrotas. Chega mais que é isso que eu vou te mostrar. Todas as derrotas do Chapéu de Palha e quantas derrotas tiveram. E começando a primeira posição dentre aqueles que menos foram derrotados, temos a Nami com uma derrota apenas. Sim, na obra toda, ela só foi derrotada apenas uma vez, que no caso foi contra Kuma em Thriller Bark. Para acabar com todos os Chapéus de Palha, Kuma usou o seu poder Urso Choque, que acabou deixando grande parte dos Chapéus de Palha inconscientes, incluindo o Chopper. Sua primeira derrota aconteceu quando ele ainda era um garoto. Seu mestre, o lendário Tom, estava sendo levado pela marinha. Para impedir isso, Frank tentou segurar o trem marítimo, mas foi jogado para longe, o que levou ele a modificar seu corpo com partes robóticas e de ferro para sobreviver. Sua segunda derrota foi quando ele tentou enfrentar Kuma lá em Thriller Bark. Engraçado é que depois dele ter visto que o Kuma tinha o poder da patinha, ele pensou que fosse fácil derrotá-lo, porque parece fofo, né? Mas foi daí que o Kuma lançou uma patinha que acabou com o Cyborg de uma só vez. Apesar do Chopper ser um dos mais fracos da tripulação, ele foi um dos que menos foram derrotados. Mas a primeira derrota que presenciamos dele foi lá em Skypiea. E nessa ocasião, o Chopper estava confiante após ter vencido o Gedatsu, que é um dos sacerdotes de Enel. Porém, sua alegria durou pouco tempo, até o momento em que ele teve que passar pela aprovação do ferro de On, que era mais um dos sacerdotes de Enel. No fim, ele foi derrotado e eliminado do jogo do Enel. E lá em Thriller Bark, ele também foi derrotado pelo Kuma. Assim como Nami, ele também não aguentou o Urso Choque. E já em Onigashima, ele também foi derrotado, mas essa daqui é uma derrota bem entre aspas, né? Porque a nossa querida Rena estava lutando com nada mais do que dois comandantes de Yonkou, Perosperos e Queen. Pois é, dois comandantes de uma só vez pra Rena, e ele ainda peitou por um bom tempo. Ele incrivelmente lutou de igual para igual, mas já que o seu Monster Point tinha um limite de tempo, ele não saiu vitorioso e teve que sofrer efeitos colaterais dessa transformação. Mas eu achei bem épico ele batendo de frente com esses dois personagens bem poderosos. Indo pro tritão do bando, temos o Jinbe, que a sua primeira derrota ocorreu quando ele se recusou a participar da guerra contra a Barba Branca. O motivo disso é porque ele era um aliado de Newgate, e por tomar essa decisão, o governo cassou seu título de Shichibukai e o levou para a prisão de Impel Down. Depois de sair da prisão, ele ajudou Luffy na batalha contra a marinha, e nessa guerra ele teve altos e baixos. Um dos pontos baixos foi nossa luta contra Mihawk, onde foi derrotado com um único golpe que o lançou para baixo do mar. Já sua terceira derrota foi nessa mesma guerra, quando estava tentando escapar de lá com Luffy, e ele foi pego pelo Akainu, que com apenas um só golpe perfurou seu peito. O Sop é conhecido como o mais fraco do bando em algumas ocasiões, porém ele não foi derrotado tantas vezes assim. A primeira derrota que teve foi lá em Skypiea, onde durante o ataque de Enel ele foi fritado pelos raios. Já a segunda derrota do Sop foi um tanto que humilhante. Primeiro que após ter sido roubado pela família Frank, ele tentou recuperar o dinheiro, porém acabou sendo espancado, chegando ao ponto de não conseguir se mexer direito. Já sua terceira derrota foi pouco depois desse ocorrido, onde ele estava indignado com o fato de que iriam deixar o Merry para trás. Por isso, ele desafiou seu capitão a um duelo e quem vencesse ficaria com o navio. Mas já que o oponente do Sop foi simplesmente o Luffy, ele acabou sendo derrotado, simplesmente derrotado sem mais sem menos. Mas até que ele aguentou bastante. Já outra derrota foi quando ele estava atacando Kuma em Thriller Bark e ele havia lançado um disparo flamejante que acabou sendo envolvido pelo Kuma, que queimou o próprio Sop. A primeira delas aconteceu quando ele era um dos piratas Rumbar, onde todos os piratas morreram depois de sofrer uma derrota incrível. E a gente não sabe como foi que eles perderam e para quem perderam. O que sabemos é que todos eles foram mortos por conta disso, inclusive o Brook. Mas graças à sua fruta de ressurreição, ele pôde voltar à vida com seu esqueleto. E anos navegando sozinho, Brook acabou batendo de frente com o Shichibukai Gekko Moria, que derrotou o esqueleto e levou sua sombra para colocar no cadáver de Shimotsuki Ryuma, o lendário samurai de Wano. Para recuperar sua sombra e voltar a caminhar sob a luz do sol, Brook treinou intensamente para derrotar e recuperar o seu bem precioso, porém já que Ryuma é um proficiente espadachim, Brook foi derrotado novamente. Já sua quarta derrota ocorreu da mesma maneira que o Chopper. Ele simplesmente não tancou o ataque do Urso Choque de Kuma e caiu inconsciente. E a quinta derrota de Brook foi contra a temível Big Mom. Para conseguir uma cópia do Road Poneglyph, ele teve que enfrentar a Yonkou Big Mom no 1x1.
O incrível é que ele ainda conseguiu segurar a Mama por alguns segundos, mostrando que realmente é muito poderoso e que não teme uma Yonkou. No entanto, ele acabou sendo derrotado e foi levado para ser seu mascote. Apesar da derrota, Brook se safou dessa e ainda alcançou seu objetivo final de pegar o Poneglyph escondido, ou seja, ele perdeu para depois ganhar. Sua primeira derrota foi pro Crocodile. Assim que ela estava diante do Poneglyph, o Crocodile queria que ela revelasse a localização de Pluton, porém ela não tinha intenção nenhuma de fazer isso, o que ocasionou sua quase morte perante o Shichibukai. A próxima derrota ocorreu lá em Skypiea. No meio do jogo de Enel, a Robin foi uma das últimas sobreviventes, porém ela não tinha nada o que fazer diante de um deus de Skypiea e foi derrotada. A terceira derrota ocorreu lá na ilha de Long Ring, quando os Chapéus de Palha se depararam com o Almirante Aokiji. Mesmo com todos os Chapéus de Palha lutando juntos, eles não foram capazes de detê-lo, o que acabou fazendo a Robin ficar congelada. Outra derrota dela também foi contra o Kuma em Thriller Bark, onde também caiu perante o Urso Choque. Mas sua quinta derrota até então ocorreu em Dressrosa, e nessa ocasião ela foi transformada em brinquedo pelos poderes da fruta de Sugar. E essa transformação não apenas tirou sua liberdade, mas também apagou as memórias de todos sobre a sua existência. A primeira derrota que o Sanji teve foi na infância para os seus irmãos, e eles constantemente batiam nele sem dó e sem piedade. Já no arco do Baratie, Sanji teve que enfrentar dois comandantes dos piratas de Don Krieg, Jin e Pearl. E ele lutou contra os dois, mas mesmo assim ainda foi derrotado por eles, principalmente pelo Jin, que se mostrou superior ao cozinheiro na batalha. Já a terceira derrota foi em Skypiea, onde o Enel simplesmente apareceu do nada e derrotou o Sanji. Convenhamos que o Sanji até que perdeu de uma maneira bem épica, dizendo que estava esperando alguma coisa para acender o seu cigarro. Já em Enies Lobby, ele perdeu para a Califa pelo simples fato de que não se bate em uma mulher. E a sua sorte foi que a Nami apareceu, caso contrário seria seu fim ali mesmo. E a outra derrota foi em Thriller Bark pro Zoro e para o Kuma, e ele tinha levado Urso Choques e ficou debilitado. Apesar disso, ele queria se sacrificar no lugar do Zoro, mas o espadachim deu um golpe que deixou o Sanji caído no chão. Sua sexta derrota foi na rápida batalha contra Doflamingo. Sanji demonstrou equilíbrio no combate, porém foi surpreendido pelos fios do Doff, e ele só não foi ali mesmo porque o Lau salvou ele na última hora. Já a sétima derrota foi na batalha que ele teve contra seu pai, onde o Sanji estava para vencer a luta, mas assim que os homens do Judge sacrificaram sua vida nessa luta, Sanji ficou sem reação e levou em cheio um ataque de seu pai. E a última derrota foi contra Black Maria, porque ele não bate em mulher, então ele precisou da ajuda da Robin para se safar dessa. Se você pensa que o Luffy nunca foi derrotado, é porque você se engana, porque o que esse carinha aqui mais sabe fazer é ser derrotado. A primeira derrota foi pro Smoker, que usando os poderes da sua logia não deu chances pro Luffy. A segunda e a terceira derrotas foram pra Crocodile, que na primeira enfiou um gancho no Luffy, já no segundo embate entre eles conseguiu vencer o Luffy na forma Aqua Luffy, com o Luffy com barrigão de água. Luffy também perdeu pro Aokiji em Long Ring, que venceu o duelo e transformou o Chapéu de Palha em gelo. A quinta derrota foi para o Lute, que venceu o Luffy facilmente em seu primeiro confronto lá em Water 7. A outra derrota ocorreu para Magalhães, que banhou o Luffy em veneno que quase o matou. Em Punk Hazard, Caesar Claw ainda conseguiu derrotar o Luffy usando seu conhecimento, e ele tirou todo o oxigênio da sala em que o Luffy estava e o deixou inconsciente. É duro dizer isso, mas a oitava derrota do Luffy veio pelas pernas de Sanji, que queria que o Chapéu de Palha fosse embora de Whole Cake, pois se ele não se casasse, o chefe Zeff seria morto no East Blue. No começo da batalha, durante o casamento do Sanji e da Pudding, Luffy estava tentando fugir, mas após ser chamado de covarde pela Mama, ele não se aguentou e teve que ir pra cima. Apesar dele ter ido com sua quarta marcha, o coitado não tancou a véia e foi dormir. A décima derrota foi contra Katakuri, e no meio do embate entre eles, Luffy chegou a ser esmagado pelo mochi de Katakuri, o que fez o comandante ficar de boa comendo um rango enquanto pensava já ter vencido a batalha. Só que Luffy voltou lá e depois venceu, né? Já as próximas 4 derrotas foram todas para Kaido. O Kaido derrotou o Luffy na primeira batalha em Kuri, derrotou ele na batalha com os Supernovas, derrotou ele naquela vez que jogou o Luffy pra fora de Onigashima, e também derrotou o Luffy naquele embate que precede o despertar de Nika. Pois é, o Luffy já perdeu muitas batalhas, mas tem alguém que supera ele, que é o Zoro. Está disparadamente com o maior número de derrotas dentre todos os Chapéu de Palha. O grande motivo disso está nos seus embates com a Kuina quando ele era criança. Ele lutava com ela todo santo dia, fazendo com que perdesse 2000 vezes para ela. E ele só não continuou perdendo porque a coitada
caiu da escada. Sua derrota de número 2001 só veio acontecer no arco do Baratie durante o embate contra Drácula e Mihawk, e o Mihawk foi avassalador e derrotou o Zoro de uma forma humilhante e desonrável possível. A próxima foi em Arlong Park. A gente até tem que dar uma moral pro Zoro, afinal ele estava lutando com danos de corte do Mihawk no peito. Mesmo assim, ele lutou contra o Arlong, que após vencer abriu todos os pontos de espadachim. Outra derrota notável aconteceu em Skypiea, onde o Zoro enfrentou o autoproclamado Deus Enel, e o Enel venceu facilmente o espadachim com seus raios, que fizeram ele ficar inconsciente. E ele também foi derrotado pelo Moria em Thriller Bark, que chegou ao ponto de tomar a sua sombra e colocar em um de seus cadáveres. Mas a derrota mais sofrida foi aquela contra Kuma. Zoro decidiu tomar toda a dor que o Luffy havia sofrido na batalha contra Moria, com isso ele foi derrotado da forma mais digna e dolorosa possível. Outra derrota até então foi em Sabaody, onde enfrentou o almirante Kizaru. Mesmo com os danos do confronto que ele teve com Kuma em Thriller Bark, dessa forma ele foi derrotado e só não morreu graças a Rayleigh que o salvou. Também temos a vez que o Zoro foi derrotado pelo Kaido. Apesar dele cumprir o objetivo e sair fugido, ele não conseguiu derrotar o Kaido mesmo com a ajuda dos Supernovas, então praticamente foi derrotado. Calma, achou que eu ia esquecer da mais importante? Também temos a vez em que todos eles foram derrotados simultaneamente pelo Kuma. Essa história você já conhece, onde o Kuma mandou cada um para um lugar diferente. Só que a gente tem que levar em consideração que o Kuma fez isso pro próprio bem deles. Mesmo assim, o fato é que o bucaneiro venceu cada um de uma maneira muito fácil. Mas a derrota que supera todas elas é a derrota daqueles que vão terminar esse vídeo sem antes se inscrever no canal e ativar as notificações. Com certeza, essa vai ser uma derrota e tanto para aqueles que vão sair daqui sem se inscrever e perder esse canal maravilhoso que traz ótimos vídeos de One Piece. E eu sei que você adora One Piece. Então já clique em se inscrever, ativa as notificações e assiste os 2 vídeos que estão passando na tela. Te espero no próximo vídeo.